teremos agora a palestra. É uma palestra com o foco em manejo integrado de pragas, do Sérgio. Então, Sérgio, você viu a condução, os nossos cooperados, o desafio de entrar numa cultura tecnificada de HF, e eu tenho certeza que modernas técnicas de busca de informação, de coleta, de infestações dentro da atividade da produção, constituindo um banco de dados bem eficiente, auxiliam o agricultor na tomada de decisão, seja ela para um controle biológico, para um controle químico, para um manejo diferenciado. E eu tenho certeza que você, na sua apresentação, na sua explanação, passará todos esses conceitos que auxiliarão os nossos agricultores na condução da sua atividade de HF. Seja bem-vindo, Sérgio. Muito obrigado aí pela oportunidade. Agradeço à equipe da Cooper Citrus por estar me envolvendo com a Semana Digital de Tecnologia e Inovação. Para mim é um motivo de bastante satisfação poder participar e expor um pouquinho da ideia de como nós podemos fazer o manejo integrado de pragas tornar-se uma realidade em culturas de HF e em outras também. Uma forma apenas conceitual, o manejo integrado de pragas, ele visa a avaliação da população das pragas no campo e a tomada de decisão de controle com base em levantamentos populacionais. Porém, a equipe do professor Santin Gravena, a qual eu tive a oportunidade de trabalhar por alguns anos, ou muitos anos, posso dizer assim, nós auxiliamos o professor Gravena na definição do termo chamado de manejo ecológico. O manejo ecológico de pragas, ele possui uma evolução em relação ao manejo integrado, porque, além da população da praga e dos inimigos naturais que são avaliados, nós nos preocupamos muito com a questão da seletividade dos produtos, em prol da preservação desses insetos benéficos e algumas estratégias de manejo ambiental, que significa nós fazemos práticas agrícolas na lavoura visando desfavorecer as pragas, exatamente pensando em incremento da população desses insetos benéficos. A principal estratégia de nós utilizarmos o manejo de pragas, seja ele um manejo integrado ou manejo ecológico, é a redução do uso dos inseticidas de forma mais racional possível. Ou seja, como será feito um levantamento da população dos insetos, seja ele inseto praga ou inseto benéfico, nós conseguimos então definir a necessidade da pulverização. Ou seja, vai haver a necessidade, eventualmente sim, porém vai ser uma tomada de decisão com base em um levantamento prévio dessas populações e não mais aplicações sistematizadas por calendário. Quais são as táticas que nós utilizamos para fazer o controle da praga? Não é só o controle químico. Como a gente pode observar, nós temos também o controle cultural. Controle cultural, nós vamos poder exemplificar ao final da apresentação, é evitar o escalonamento de plantio, é fazer uma boa destruição dos restos culturais, é evitar o plantio da nossa lavoura de HF ao lado de um outro hospedeiro, que é um grande multiplicador de alguns insetos. Isso trata-se da estratégia de controle cultural. Temos o controle biológico também, natural, aquele que a natureza nos oferece. Por isso a importância do uso de produtos seletivos. E também podemos utilizar de inimigos naturais que são criados hoje em laboratório para soltura na lavoura. E, por fim, o controle químico. Portanto, nós observamos que temos mais estratégias e mais táticas de controle, não simplesmente o inseticida para o controle. E quando a gente usa inseticidas em demasia, nós podemos ter diversos problemas, como contaminação, resíduo do inseticida ou de fungicida acima do permitido no alimento. Podemos ter a necessidade de uso de produtos não registrados para cultura, o que não é desejável, resistência de pragas, que isso é algo que está muito em evidência hoje pelo uso muito continuado e muitas vezes sem critério dessas ferramentas de controle. E também, em alguns cenários, a gente pode ter problemas de ressurgência de praga, ou seja, nós aplicamos o defensivo e ao invés de ter um controle, ele aumenta a população de algumas pragas secundárias na lavoura, o que não é desejável. Então, é importante que a gente tenha em mente que a gente pode estar utilizando-se de algumas ferramentas além do controle químico. É comum, às vezes, as pessoas perguntarem,
nossa, se eu adotar esse sistema, quantas pulverizações que eu vou conseguir economizar na minha lavoura? Então, aqui, eu estou trazendo para a gente observar dados reais das lavouras que nós prestamos consultoria, onde a gente pode observar que na coluna do manejo de pragas, o número de pulverizações que são realizadas por ciclo de uma lavoura de tomate, aqui no caso, que nós temos, nesse exemplo, são 22 lavouras, na maioria delas, o número de pulverizações no manejo de pragas, ele excedeu ao número de pulverizações que nós realizamos quando faz o calendário de pulverização. Nesse sentido, então, a gente observa que podemos ter vantagens ao realizar esse levantamento populacional, na maior parte das vezes, sim. Porém, como a gente pode observar aqui nesses exemplos do 21 e 22, nós não tivemos redução. Isso por quê? Porque nós dependemos das pragas que estão na lavoura, que elas definem o controle. Bom, de um modo geral, a gente pode observar que nessas lavouras do ano de 2019, a grande maioria delas houve uma redução da intensidade de aplicações. Em alguns casos, de até 44% menos pulverizações quando nós comparamos com o sistema tradicional, na qual se usa pelo menos 2 aplicações por semana. Porém, tivemos casos também, a exemplo da lavoura 21 e 22, em que nenhuma pulverização foi economizada, ou seja, pulverizou-se com a mesma frequência que se pulveriza uma lavoura convencional, as 2 aplicações por semana. Bom, hoje eu tenho utilizado um conceito que eu chamo de praga compartilhada. O que significa para a gente uma praga compartilhada? Quando a gente tem uma sucessão de hospedeiros no campo, as pragas elas vêm migrando de uma lavoura para outra. E o HF, ele praticamente recebe pragas de culturas também, outras culturas anuais, e muitas dessas pragas se adaptaram muito bem às lavouras de HF, seja o tomate, seja a batata, seja o pimentão, e essas culturas, então, elas recebem pragas de outros cultivos. Então, é difícil a gente falar hoje, como dizíamos há um tempo atrás, quais são as pragas do tomate, quais são as pragas da batata, do pimentão. Não existe mais hoje, que nós temos um sistema de pragas compartilhadas, que elas migram de uma lavoura para outra. Bom, como a gente implementar esse trabalho? Nós temos, então, 4 princípios básicos que regem esse manejo de pragas. O primeiro é que toda praga tem seu inimigo natural. Ou seja, se nós tivermos um levantamento da população de pragas no campo, é provável que nós vamos nos deparar com o inimigo natural. E como saber se o inimigo natural está sendo eficiente para realizar o controle biológico? Através do trabalho do profissional da inspeção. Assim a gente consegue avaliar ambas as populações. E nos casos também que o produtor tiver utilizando-se do controle biológico aplicado, quando ele compra o inimigo natural para liberar na área, é através do trabalho do inspetor que a gente vai avaliar a eficiência desse método. O segundo princípio trata de que a praga, ao infestar a planta apresenta uma certa tolerância. Ou seja, para isso, nós temos o que chamamos de nível de dano econômico. Nível de dano econômico é a densidade populacional da praga que ela se iguala ao custo do controle. Ou seja, o controle somente vai se justificar quando tiver próximo do nível de dano econômico. Embora que o nível de dano econômico, ele já está na iminência do dano. Então, estabelece um nível de ação, que é um patamar inferior, para que a gente tenha tempo para tomar a decisão de controle. Embora que esse nível de dano econômico, ele apresenta vários fatores que o compõem. Por isso eu digo que o nível de ação, hoje, é o nível antes de atingir o nível de dano econômico, tem que ser um nível, como nós chamamos, de nível de ação interpretativo, porque ele depende de vários fatores. O terceiro princípio do manejo, ele se refere à questão do controle. Então, se nós tivermos um produto que ele não mata o inimigo natural, nós damos o nome de produto seletivo, e é uma seletividade do tipo fisiológica, é inerente ao produto. Embora que se a gente tiver a propriedade dividida em talhões, nós podemos direcionar a pulverização somente para as áreas onde a praga está presente ou que atingiu esse nível de ação interpretativo, preservando a população de benéficos em outras áreas não pulverizadas da lavoura.
Isso a gente trata como manejo por seletividade, que é o terceiro princípio do manejo. E o quarto princípio trata-se do manejo ambiental, que são aquelas práticas que nós utilizamos no ambiente para desfavorecer a praga. Exemplo, destruir restos culturais, retirar do ambiente frutos atacados e destruí-los, evitar o escalonamento de plantio, evitar o plantio da lavoura muito próximo de um outro hospedeiro da mesma praga compartilhada. Tudo isso faz parte do quarto princípio do manejo, que nós chamamos de manejo ambiental. Um exemplo clássico, eu tenho aqui um gráfico que mostra para a gente, ao longo da linha, o número de mosca branca que nós tivemos nas lavouras de tomate que foi monitorada. Nós utilizamos como nível de ação interpretativo para as lavouras de tomate um inseto por planta. E quando o inspetor avalia 60 plantas por hectare, nós definimos, então, quando a população de mosca for da ordem de 60 insetos em 60 plantas, que equivale a um inseto por planta, a gente toma a decisão de controle. Essa lavoura que foi transplantada em setembro, como não tinha hospedeiro das pragas compartilhadas por perto, em nenhum momento mosca branca atingiu o nível de controle. Porém, quando nós tivemos a lavoura no mesmo município, porém transplantada agora no mês de agosto, nós observamos que a população de mosca branca, por ter a lavoura de soja ao lado, que é o hospedeiro das principais pragas do tomate, mosca branca e outras, nós tivemos as populações de mosca branca muito mais agressivas. Então, mostra o quão importante é o quarto princípio do manejo, que é como chamamos de manejo ambiental. Uma estratégia adicional de manejo ambiental, mais especificamente para a traça do tomateiro, que hoje é uma praga extremamente importante no nosso cenário, é trabalharmos com uma técnica de disruptura ou interrupção de acasalamento. Nessa técnica, nós distribuímos na lavoura porções do gel com inseticida e o gel também com o feromônio, fazendo com que o macho e a fêmea não se encontrem na lavoura, porque nós impregnamos o ambiente com o cheiro da fêmea. O macho, que depende de encontrar a fêmea original através do feromônio, ele fica confuso por ter várias fêmeas de mentira na lavoura, porque são essas porções de gel que são colocadas no morão. Então, é uma técnica que não tem nenhum impacto para o ambiente, não envolve o uso de inseticidas na lavoura e aplicado diretamente no morão, fazendo com que nós tenhamos uma interrupção do acasalamento. Nós já fizemos esse trabalho, é um produto que ainda está em desenvolvimento no Brasil, e a gente pode ver nitidamente no gráfico que na testemunha, onde não tinha esse gel aplicado em morão, a quantidade de insetos capturados nas armadilhas. E nas áreas tratadas com o produto, a quantidade de inseto que caiu na armadilha. A armadilha, para nós, é uma fêmea de mentira. Então, se o macho não encontrou a armadilha, é porque também ele não está encontrando com a fêmea original no campo. É uma técnica que está em desenvolvimento no Brasil, embora que ainda não comercial. Vai se chamar de interrupção de acasalamento ou disruptura de acasalamento. Logo em breve teremos essa tecnologia disponível. Bom, como fazer esse levantamento? Nós precisamos, então, ter à nossa disposição na propriedade um inspetor de pragas. Esse profissional, ele é treinado para reconhecer as pragas e ele tem que fazer inspeção com uma certa frequência, 1 até 2 vezes por semana na lavoura. Porém, de nada adianta nós termos um profissional desse se não tiver um manejador de pragas. Quem é o manejador? O manejador é a pessoa que vai interpretar os dados coletados pelo inspetor de pragas. Então, o inspetor tem que ser uma pessoa que é a linha de frente, treinada, habilitada, para reconhecer as pragas e os inimigos naturais em todas as suas fases. Porém, o manejador é uma pessoa de suma importância, porque ele vai receber esse levantamento populacional e vai tomar as devidas providências. Apenas para exemplificar, nós temos aqui como que nós orientamos a divisão dos talhões numa lavoura de tomate, como nós orientamos a divisão de talhões em lavouras de batata. Embora que essa ideia do manejo de pragas, ela pode se adequar a qualquer tipo de cultivo. Basta que a gente tenha uma ideia para dividir os talhões, as principais pragas compartilhadas
temos um profissional treinado para executar esse levantamento de campo. Basta que nós tenhamos isso. E um manejador dedicado para receber e interpretar os dados nas lavouras. Apenas um exemplo do uso das armadilhas com feromônio. Muitas pessoas evitam de colocar as armadilhas com feromônio na lavoura porque imaginam que vão chamar a atenção das mariposas de traça, de áreas vizinhas. Na verdade, as armadilhas servem para nos sinalizar se o inseto já está migrando para a lavoura. E, na verdade, a armadilha só captura o macho, e o macho não tem função de ovipositar na planta. Aqui no gráfico, a gente observa bem nítido que a lavoura de janeiro, do primeiro semestre, a quantidade de insetos e armadilha, que é essa linha de cor verde, ela é praticamente constante até próximo do final da lavoura, por volta dos seus 100 dias de transplantio. Aos 120 dias, quando nós encerramos o monitoramento nessa lavoura, para uma lavoura de janeiro, nós estamos aproximadamente no mês de maio. Quando o produtor ele faz o escalonamento de plantio, que é aquela estratégia do manejo ambiental, que nós devemos evitar ao máximo o escalonamento, ao transplantar a lavoura em junho, que é o que nós conseguimos observar nesse gráfico, olha a diferença de comportamento da traça. Nós começamos numa lavoura com 14 dias de transplantio, com presença de ovos, e essa quantidade de plantas com ovos ela é absurdamente incrementada, fazendo com que a gente tenha que lançar mão de todas as táticas de controle biológica, química, para tentar suprir esse problema. Portanto, fica o recado de que podemos trabalhar com as armadilhas com feromônio, haja visto que a gente pode ver a população evoluindo nas armadilhas, as armadilhas não atraem insetos de áreas vizinhas, as armadilhas simplesmente alertam a gente da presença do inseto na lavoura, e até porque a armadilha captura os machos da traça, e os machos da traça não têm função de ovipositar na planta, portanto, podemos utilizar a armadilha, inclusive, para tomar decisão de controle. Para ir finalizando a nossa apresentação, o manejo da resistência, hoje, algo bastante importante que nós temos que nos preocupar se o inseticida está eficiente ou não, além da questão da rotação de produtos em campo, nós temos incentivado com que os produtores façam os bioensaios. Bioensaios, então, nós coletamos a população da praga na lavoura, mais especificamente para a traça, encaminhamos para uma equipe dedicada a isso em Botucatu, sob a coordenação da professora Regiane Bueno, e a professora Regiane Bueno, com a sua equipe do departamento do Agrimip, testam os inseticidas da nossa preferência. Um relatório é emitido e nós ficamos, então, de antemão, sabendo quais os inseticidas ainda são eficientes para o controle da traça na nossa lavoura. Essa prática do bioensaio pode ser utilizada também para outros insetos. Aqui nós estamos citando um exemplo, então, para a traça do tomateiro, com o objetivo de auxiliar o produtor a ter uma informação se os inseticidas que ele vai utilizar na sua lavoura ainda são eficientes para aquela população local. Então, pessoal, mais uma vez, agradeço a atenção de todos, agradeço a equipe Cooper Citrus pela lembrança do meu nome e pelo tema bastante atual e importante. Espero ter colaborado para que vocês tenham interesse em buscar mais informações junto ao Cooper Citrus sobre essa ideia do manejo de pragas em HF. Tenham certeza que isso é uma realidade em função já de alguns anos que nós trabalhamos com alguns produtores de tomate e batata aqui em São Paulo e Minas Gerais. Muito obrigado. Sérgio Benvenga, doutor em agronomia, em entomologia, parabéns, excelente explanação sobre o tema de manejo integrado. Tenho certeza que enriquecerá muito os nossos agricultores. Agora, para fechar o nosso dia com foco em HF, eu chamo a Débora para fazer as suas considerações finais. Débora, por favor. Matheus, eu agradeço por estar aqui com vocês, poder trocar um pouquinho de experiência. Agradeço muito o seu Osmar de ter, vamos dizer assim, aberto as porteiras e ter confiado, né, no nosso trabalho. Ao Zé Paulo Roquete, ao Tiago, que é o gerente de campo, de ter permitido a gente participar junto com eles para poder agregar
alguma coisa nessa lavoura de batata. Então eu fico muito feliz de estar aqui com vocês hoje também, nessa Semana Digital de Tecnologia e Inovação, então eu agradeço muito. Obrigado, Débora. Suas contribuições, tenho certeza que também gerarão muito valor para os nossos produtores. Picó, faça suas considerações finais, por favor. Bom, Matheus, eu acho que esse seminário, essa Semana Digital, é a cara da Copercito. É o propósito que a gente tem dentro da Copercito, que é levar soluções integradas, tecnologia, produtividade, ganhos e ao nosso cooperado. Acho que isso é fundamental. Hoje nós tivemos um grande case, né, que dentro de uma tecnologia, numa cultura muito difícil, de valor agregado muito alto, onde a gente mostrou, né, uma novidade, né, a fertirrigação, ganho de produtividade, controle de doenças de alta intensidade na batata, com outros meios. A palestra do Sérgio de monitoramento e manejo de pragas em HF, tá? Em tomate, em batata, em cebola, como também em citros, em café. Porque hoje o que a gente vê muito é a questão, mas qual que é o melhor produto, qual que é o melhor inseticida para a gente controlar a praga? Não é isso. Hoje eu acho que a gente tem que ter um manejo integrado. Monitorar, conhecer a praga, conhecer as suas dificuldades, as suas expertises que a praga tem, para a gente conviver com ela. E saber como é que a gente vai controlar ela. Às vezes a gente consegue eliminar a praga no total? Não, mas nós temos que conviver com ela. Dentro daquele nível econômico, para a gente não perder produtividade. Então essa é a cara da Copercitrus, né? Isso é que a gente se propõe a levar ao nosso cooperado. Agradeço muito por estar aqui, de todo esse trabalho que a gente vem fazendo, e estamos à disposição, junto com a nossa equipe e com a Copercitrus ao nosso cooperado. Obrigado. Picó, Débora, obrigado, parabéns. É extremamente gratificante um reconhecimento por parte de um cooperado. Isso é muito importante para o negócio da Copercitrus. Cooperado, produtor, obrigado pela audiência. Não esqueça, nós temos um canal de acesso onde você pode questionar, perguntar, tirar as suas dúvidas. Entre em contato por meio do nosso e-mail, eventos@copercitrus.com.br. Não deixe de tirar as suas dúvidas. Na sequência, discutiremos citros, também enormes desafios, cultura com nível tecnológico extremamente desafiador. Contamos com a sua participação. Obrigado.